E aí, turminha, tudo bem? Vamos iniciar agora mais um capítulo, do nosso livro. A gente vai falar hoje sobre Revolução Francesa, que vai ser uma revolução também que vai ser inspirada pelo processo iluminista, vai ser inspirada por toda essa filosofia iluminista de liberdade, de igualdade, de governos não autoritários, mas flexíveis e da erradicação total do absolutismo. Nós estamos aqui, na trilha de aprendizagem do capítulo 6, a Revolução Francesa. É exatamente isso daqui que vocês vão abrir lá no portal, ok? A data da trilha para vocês se localizarem, 6/4, né? E tudo que a gente vai ver agora. Não esquece de ver aqui, os vídeos complementares, tá? E depois a gente fala dos exercícios, ok? Então, olha só. Usando aí o nosso material de trabalho, o nosso livro, a gente começa a falar sobre a Revolução Francesa. Aqui na página 109 do livro, a gente tem a Marselhesa, que é o hino nacional da França, considerado um dos mais bonitos do mundo. E ele foi todo feito e inspirado na Revolução Francesa. Fala da questão da tirania, do absolutismo do rei, que era o rei Luís XVI na época. Então, assim, antes da gente falar da Revolução propriamente dita, qual que era o cenário da França antes da Revolução acontecer? É preciso a gente entender por que a Revolução aconteceu, o que estava acontecendo ali para que a população resolvesse se manifestar, se revolucionar. E, de novo, revolução, fala aí um pouquinho do vídeo anterior, né? Tudo aquilo que muda uma estrutura de governo ou uma estrutura econômica. E a Revolução Francesa carrega esse nome porque muda a estrutura de governo. Então vamos lá. A França ela estava dividida em estados. A sociedade francesa estava dividida em estados. O primeiro estado ele era composto pelo clero, por membros da Igreja Católica. O segundo estado ele era composto pela nobreza, o rei e a nobreza. O rei, a família real e a nobreza. E o terceiro estado, que era a maioria, era composto pelos burgueses. Ela era composto pela alta e baixa burguesia. A alta burguesia eram os banqueiros, os grandes comerciantes e por aí vai. A baixa burguesia eram os camponeses, os artesãos, os pequenos comerciantes. Né? Então nós temos a divisão da sociedade mais ou menos assim. 10% da sociedade correspondia ao clero, primeiro estado. 20% da sociedade correspondia à nobreza, segundo estado. E 70% da população francesa se encaixava aí no terceiro estado, na burguesia. E aí esses 70% estavam divididos entre alta e baixa burguesia. Falando sobre os impostos, qual era o único estado que era obrigado a pagar todos os impostos da França? O terceiro estado. Primeiro estado, que era o clero, não pagava impostos. Segundo estado, que era a nobreza, não pagava impostos. Então toda a conta do país ficava a cargo da burguesia, ficava a cargo do terceiro estado. E eram cargas tributárias extremamente altas. E aí o que acontece? O primeiro e o segundo estado viviam em uma situação de luxo, de ostentação mesmo, muito grande. O rei Luís XVI, que era o rei da época, ele dava festas, banquetes, e essas festas que ele dava duravam semanas. E tudo era bancado, tudo era pago pela burguesia. A burguesia pagava todos os impostos. E quem sofria mais com isso, com essa carga tributária alta, obviamente era a baixa burguesia. Era o pequeno artesão, o pequeno comerciante, o camponês, que basicamente trabalhava para comer, para sobreviver e para pagar os impostos. Então, poucos recursos ficavam disponíveis para ele até ampliar, de repente, a sua produção. Né? Então, ele ficava naquela vida miserável, basicamente. Não passava fome, mas também não conseguia prosperar. A França ela começa a se envolver em algumas questões de guerra contra a Inglaterra. Ela passa por um período onde a situação financeira dela não fica tão positiva. Além de ter que bancar todas essas festas, essa vida de luxo que o primeiro e o segundo estado viviam, a França começa a se envolver em conflitos para tentar atacar a Inglaterra. Então, a França ela sai derrotada
da Guerra dos 7 Anos, que era uma disputa entre ela e a Inglaterra de domínio econômico. A Inglaterra vence essa guerra, né, e a França já sai aí com um déficit negativo, ela sai com um problema financeiro. Nesse mesmo momento, as 13 colônias britânicas, que depois vão formar os Estados Unidos, estão lutando pela sua independência. E a França vai entrar nesta guerra para ajudar as 13 colônias a conquistarem a sua independência contra a Inglaterra. E, de fato, essas 13 colônias conseguem a independência e se tornam os Estados Unidos. Mas a França, se envolvendo nisso apenas com o único objetivo de atacar a Inglaterra, acaba tendo mais problemas financeiros. Porque quando você entra numa guerra, você tem um gasto muito grande. A guerra gera gastos enormes. E a França não teve lucro nenhum até então. Então, o primeiro conflito que ela se envolveu foi a Guerra dos 7 Anos. Ela saiu derrotada contra a Inglaterra. O segundo conflito que ela se envolveu foi a independência das 13 colônias. Elas conseguiram a independência, mas a França só teve gastos, não teve um saldo positivo aí. Juntando tudo isso, além de ter que bancar o primeiro e o segundo estado, a França passa por um momento de estiagem muito grande. O que é estiagem? É baixa temporada de chuvas. Então as colheitas elas foram muito fracas, foram muito baixas, fazendo com que o camponês, o pequeno comerciante, não conseguisse pagar os impostos. O rei Luís XVI, vendo tudo isso, ele tem uma ideia brilhante: vou aumentar os impostos. Pagando mais eu consigo ajeitar aí o meu caixa. Só que ele aumenta os impostos de um dia para o outro de uma forma chega a ser obscena, né? O preço do pão, que era o alimento base dessas famílias, principalmente da baixa burguesia, que era o alimento mais barato, ele fica extremamente caro, praticamente impossível de ser comprado. E aí então, por conta disso, o terceiro estado vai se reunir e começa a exigir que o rei ele tome providências. E eles começam a se manifestar, eles começam a ir para as ruas se manifestar, né? E aí então o rei Luís XVI ele decide ouvir essa população que está revoltada. Na verdade, ele fica um tanto receoso com isso, porque ele nunca tinha visto essa manifestação popular, que até então as pessoas aceitavam todas as ordens do rei, aceitavam todas as condições, porque era um rei absolutista e estavam acostumados a viver daquela forma. E aí então o rei ele decide convocar uma reunião chamada Assembleia dos Estados Gerais. Vai ser a primeira vez em que essa Assembleia ela era sempre convocada, mas o terceiro estado nunca participava dessa Assembleia. Qual que era o grande intuito dessa Assembleia? Qual que era o grande objetivo? Tomar as decisões políticas, decisões de carga tributária, de leis e por aí vai. O terceiro estado nunca fez parte dessa Assembleia. Nesta, o rei Luís XVI decide convocar o terceiro estado, porque eles estavam extremamente revoltados, a burguesia. E aí o que acontece? Bora para a reunião da Assembleia dos Estados Gerais. Então aí o rei ele propõe o seguinte: bom, vamos fazer uma votação sobre a carga tributária. A pergunta é: a cobrança de impostos vai continuar sendo a mesma ou passa a ser dividida de forma igual para os 3 estados? Esse vai ser o grande tema dessa Assembleia. E aí surge a votação. O primeiro e o segundo estado queriam que essa votação fosse feita por estamentos. Então, por exemplo, são 3 estados, né? Cada estado teria direito a um voto. Então, vamos lá. A pergunta: os impostos eles vão ser divididos de forma igual para os 3 estados? O primeiro e o segundo estado vão votar que não. O terceiro estado, que era o interessado, vai votar que sim. Quem ganhou? O primeiro e o segundo estado. Então, a cobrança de impostos continuaria a mesma. O terceiro estado vai falar: não, isso está errado. A votação ela tem que ser por pessoa, por cabeça. Por quê? Porque o terceiro estado ele era maior, ele tinha 70% da população. Então, ficaria 70 votos que sim, que a cobrança de impostos deveria ser dividida para os 3 estados, e 30% dos votos que não. Então, claro, o terceiro estado ganharia. E aí o primeiro e o segundo estado
negaram, não vai ser assim. Como não houve um acordo de como seria a votação, né, não chegou nem a entrar em pauta a questão, o terceiro estado ele resolve sair da Assembleia e ir para as ruas. Nesse momento, o terceiro estado, então, toda a burguesia se reúne, vai para as ruas, e aí eles vão tomar uma construção chamada Bastilha. O que é a Bastilha? É o maior símbolo do poder real na França. A Bastilha ela era uma prisão feita de pedra, e quem ia para aquela prisão era por ordem do rei. E era simples assim. Não concordou com uma ordem do rei? Vai preso. E não tinha questionamento. Não necessariamente todos que estavam na Bastilha eles eram criminosos. Simplesmente por você não concordar com alguma posição do rei, lembra que ele era absolutista, você já ia para a Bastilha. Então ali era o símbolo do absolutismo. Né? Era o desenho mesmo do absolutismo real. Então a burguesia vai para as ruas, invade a Bastilha, e aí esse momento é chamado de queda da Bastilha ou tomada da Bastilha, liberta os prisioneiros e pega toda a pólvora que tinha lá, porque ali também era um local de armazenamento de pólvora. Pega toda a pólvora que tem lá para que a burguesia se arme, e aí inicia a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai ter início com a queda da Bastilha, né, que vai ser o ponto inicial da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1889. Aqui a gente tem um quadro do que seria a Assembleia dos Estados Gerais, né, onde burguesia, primeiro, segundo e terceiro estado não entraram em um acordo. Né? É 1789, eu falei para vocês 1889, né? É 1789. E aqui a gente tem, olha só, a tomada da Bastilha, né? Aqui, ó, a Bastilha. E quando a população invade a Bastilha e dá início à Revolução Francesa. Tá vendo aqui, ó? A queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 é tão importante quanto o juramento do jogo da Pela, talvez até mais, quando os deputados do terceiro estado, a burguesia, estão sob a ameaça do golpe de força real. A entrada em cena do povo parisiense constitui o acontecimento mais importante e vai caracterizar a revolução que se inicia. Então, a tomada da Bastilha é o ponto inicial da Revolução Francesa. Ok, turminha? Então, a primeira parte da Revolução Francesa é essa. A gente contou aqui como que era a França antes, o motivo pelo qual a população foi para as ruas, né, e qual é o ponto inicial da Revolução Francesa. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar do desenvolvimento dessa revolução e como ela terminou. Tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Aí, aqui na trilha de vocês, a gente tem uma sugestão, tem esse vídeo complementar aí, que vocês assistam, ok? Que vai falar exatamente sobre isso. E aí aqui tem a sugestão de exercícios, ó. Então vocês vão fazer os exercícios 1 e 2 da página 112. Esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai fazer esse exercício 1, vai fazer o exercício 2, vai fazer o exercício 3 da página 116, que é esse aqui, ó, esse, vem na página 116, vai fazer o exercício 4 da página 119, ó, este aqui, da página 119, vai fazer a questão invertida da página 113, voltar um pouquinho, ó, vai fazer essa questão invertida aqui, vai fazer os exercícios de 1 a 3 da página 130, 129 e 130, e vai fazer o desafio da página 127. Então, ó, vamos chegar lá.
vai fazer esse desafio aqui, ó. Ok? Vai fazer o desafio e vai fazer os exercícios 1, 2 e 3. Aqui, ó. 1, da página 129. 2 e o 3 da página 130. Ó. Letra A e B. Ok? Mas tá tudo descrito aqui pra vocês, ó. Na trilha da data do 6/4. Tá bom? É isso aí, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários aí, depois a gente tira todas as dúvidas pra vocês, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem bem. Beijos. Tchau.